Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast. No programa de hoje, o principal chart da música pop, o Billboard Hot 100. O CultoCast começa depois dos recados. Olá, vai começando mais uma zona de recados aqui do CultoCast. Nessa zona de recados eu quero te falar que toda a temporada do Recordes da MF já está disponível lá no www.eduardocultorj.wordpress.com. Lá também está disponível todas as palestras do primeiro seminário de podcasts do Espírito Santo. Então entra lá e confira. Eu aproveito essa zona de recados para lembrar também que você me segue no @EduardoCultorj no Twitter e no Facebook. Você também me acha como EduardoCultorj. E o programa que vai falar sobre a Billboard Hot 100 e te contar como ela é feita começa agora! Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, que hoje vai falar sobre o principal top, o principal chart da música pop, o Billboard Hot 100, que existe há mais de 50 anos, com gráficos numerosos, rastreando e classificando os singles mais populares do dia em várias áreas. Durante os anos de 1940 e 1950, os singles populares foram classificados em 3 grandes gráficos significativos. O gráfico dos mais vendidos nas lojas, o ranking dos singles mais populares vendidos em lojas de varejo, como relatado pelos comerciantes pesquisados em todo o país, e variava entre 20 e 50 posições. Os mais ouvidos em jockeys, o ranking das músicas mais tocadas nas rádios dos Estados Unidos, conforme relatados pelos disc jockeys das rádios e pelas estações de rádio, e também variou entre 20 e 25 posições. As mais executadas em jukeboxes. Lembra dele, aquele aparelhinho que tocava a música? Então, as músicas mais tocadas nas jukeboxes nos Estados Unidos, em torno de 20 posições. E foi esse top, os mais executados em jukeboxes, o principal dos mercados para medir a popularidade da música com a nova geração de ouvintes de música. Já que muitas estações de rádio resistiram muito para tocar o rock and roll nas suas playlists por muitos e muitos anos. E apesar de oficialmente todos os 3 rankings terem um peso igual em termos de importância, muitos historiadores da indústria musical referem-se ao mais vendido nas lojas como um gráfico referente ao desempenho das músicas antes da criação do Hot 100 da Billboard. Eventualmente, a Billboard criou um quarto gráfico de popularidade de singles, que combinava todos os aspectos de desempenhos em um único: as vendas, o airplay e a atividade em jukeboxes, com base num sistema de pontos que normalmente deu às vendas ou compras mais peso que nas rádios. Na semana que terminou em 12 de novembro de 1955, a Billboard publicou o Top 100 pela primeira vez. Os mais vendidos nas lojas, os mais ouvidos nos jockeys e os mais executados em jukebox continuaram a ser publicados em simultâneo com o novo Top 100 Chart. Em 17 de junho de 1957, a Billboard descontinuou a mais executadas em jukeboxes, como a popularidade do jukebox já tinha reduzido e as estações de rádio mais importantes já tocavam rock em suas playlists. A semana que terminou no dia 28 de junho de 1958 foi a publicação final dos gráficos, dos mais ouvidos nos jukeboxes e o Top 100, ambos os quais tinham a versão instrumental do Pérez Prado, de Patrícia, no topo. Em 4 de agosto de 1958, a Billboard estreou uma parada de singles dos principais gêneros, o famoso Hot 100. Embora semelhante ao Top 100, o primeiro Hot 100 Chart redefiniu o status de semanas de músicas de todas as músicas para número 1. O Hot 100 tornou-se rapidamente o padrão da indústria e a Billboard interrompeu os mais vendidos nas lojas no dia 13 de outubro de 1958. A Billboard Hot 100 ainda é o padrão pela qual a popularidade de uma canção é medida nos Estados Unidos. O Hot 100 é classificado por impressões de audiência nas rádios, medidas pela Nielsen BDS. Dados de vendas compilados pela Nielsen são de scan, tanto no varejo quanto no digital, e pela atividade de streaming fornecida por fontes de músicas online. Existem vários componentes nos gráficos que contribuem para o cálculo global da Hot 100. As mais significativas são as que eu vou falar agora. A Hot 100 Airplay
composta pelos formatos adulto contemporâneo, R&B, hip hop, country, rock, gospel, latim e cristão, digitalmente monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as rádios. Gráficos são classificados por número de impressões de audiência bruta, calculada por referência cruzada dos horários exatos de execução nas rádios com os dados do Arbitron. O Hot 100 Single Sales. Os singles mais vendidos compilados a partir de uma amostra nacional de lojas de varejo. O comerciante em massa e vendas pela internet são coletadas, compilados e fornecidas pela Nielsen SoundScan. O Hot Digital Songs. As vendas digitais são rastreadas pela Nielsen SoundScan e são incluídas como parte dos produtos de vendas de um título. On Demand Songs. Uma colaboração entre a Billboard, a Nielsen, o SoundScan e a National Association of Records, que mede cada solicitação on demand de um número ilimitado de músicas em canais de rádio ouvintes monitorados. A seguir, você curte o último número 1 das mais ouvidas no Jukeboxes, o Patrícia de Pérez Prado, e na sequência, o primeiro número 1 da lista Hot 100, o Rick Nelson com Poor Little Fool. Olá, ouvintes, Eduardo Couto do CoutoCast aqui. Olá, ouvinte, aqui é Renan Alves que está falando do programa Na Trilha. Olha, mais um ano vai se encerrando e nesse ano de 2018 eu desejo tudo de bom para você. Que você tenha saúde, que você tenha sabedoria nas suas escolhas, que você esteja cercado de bons amigos e que você se permita experimentar novas experiências, novos programas de podcast, novas aventuras, novas relações, novas percepções, enfim. Que você consiga cumprir as suas metas, que você consiga principalmente alcançar as mais impossíveis delas. Que o ano de 2018 seja uma das páginas mais belas da sua vida e que você consiga conquistar tudo o que você deseja em 2018. I used to play around with hearts, hasten at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall for a little fool. Oh yeah, I was a fool. Poor little fool, I was a fool. Oh yeah. She'd play around and tease me with her carefree devil eyes. She'd hold me close. E o CoutoCast continua falando sobre a Billboard Hot 100. E agora eu falo para vocês mudanças na política de pontuação que a Billboard Hot 100 sofreu ao longo do tempo. Os métodos e as políticas pelas quais a base de dados foram obtidas e pontuadas mudaram várias vezes ao longo do tempo. A chegada de singles acabou por ter grande reflexo e impacto na cultura popular, e para conseguir se adequar como um reflexo da popularidade do produto, o Hot 100 teve que fazer sua primeira e grande e importante mudança ainda nos anos 50. A Billboard muitas vezes alterou a política do Hot 100 para adequar para ser realmente um reflexo da popularidade com o público e conseguir ser mais sensata nisso, o que tornou ao longo do tempo, pouco a pouco, o seu sistema cada vez mais complexo. Conforme as décadas passaram, a indústria musical acabou por se concentrar em álbuns ao invés de singles, mas os músicos continuaram expressando a sua tendência quanto aos singles. Com o tempo, o peso da venda de singles e álbuns foi ajustada para refletir melhor os gostos do público. Os singles com dois lados. A Billboard alterou suas políticas quanto aos singles com mais de um lado várias vezes. Era muito comum os singles serem lançados com o lado A com uma música e o lado B com outra. E as duas, por um período, tinham um valor único. Portanto, as duas músicas, quanto a do lado A
quanto a do lado B tinham a mesma pontuação. O maior exemplo disso é o single Scream, que trazia o Shield World em seu lado B. Com o início do Hot 100 em seu formato de pesos de vários dados, isso acabou mudando e separando o lado A do lado B dos singles, já que não era só a venda que era computada. Porém, ocorria de que algumas vezes o lado B fazia mais sucesso do que o lado A. Dessa forma, o pessoal das gravadoras, que não era bobo nem nada, relançava a música como um single, dessa vez no lado A, com um novo lado B. Os cortes de álbuns. Se a Billboard Hot 100 passou por muitas mudanças, uma política que pode ser chamada a cara da lista é que somente pode entrar na lista de canções as que tenham sido lançadas como um single. Eu vou repetir para você. Somente podem entrar na lista de canções as que tenham sido lançadas como um single. Porém, durante os anos de 1990, uma expansão para uma nova direção da indústria musical ocorreu, pois eram promovidas músicas das rádios que ainda não tinham sido lançadas como single. Foi o terror para as principais gravadoras, pois elas acreditavam que a venda de singles estava matando a venda dos álbuns. Dessa forma, lançava-se apenas o álbum e divulgavam nas rádios, e somente lançava a música enquanto single quando ela atingia o auge. Bela estratégia das gravadoras. Assim, existem vários casos de músicas chegando no top 10 do Hot 100 e outras que foram lançadas e atingiram diretamente o número 1, o que, mais recentemente, é super comum. Passou a ser comum para as gravadoras lançarem um single e depois de uma semana retirar do catálogo, fazendo a música sair logo no topo da lista na primeira semana e depois sair em queda livre. Foram muitos debates, conflitos e acusações de manipulação na lista, até que a Billboard finalmente entrou em acordo com as gravadoras tentando incluir os singles, que eram disponibilizados unicamente para as rádios. Nesse acordo surgiu uma regra importante, então preste bastante atenção agora. Alô? Acorda aí, hein? Preste atenção. A regra que surgiu foi: uma música só é aprovada para entrar no Hot 100 se conseguir superar a posição de número 75 na lista Airplay, a lista das músicas mais tocadas nas rádios. Os downloads. A Billboard Hot 100 atualmente utiliza os dados de downloads em sua lista. Utiliza as principais lojas de vendas de música na internet, como o iTunes, o Napster, o Music Match, entre outras. Essa contagem começou a ser feita em 2003, junto com a criação da lista Hot Digital Tracks. Hoje a lista de sons digitais continua existindo, mas com o nome de Hot Digital Songs, e leva em consideração o streaming também. Os remixes. A Billboard respondeu à indústria musical e às gravadoras e passou a aceitar no Hot 100 os remixes em sua lista. Uma grande extensão dessa categoria aconteceu no início dos anos 2000 e muitas vezes considera-se o remix uma nova canção por conta das alterações que são feitas, gerando muitas vezes algo muito diferente do original. Um exemplo de um erro que ocorreu antes dessa separação entre o original e a versão remix ocorreu com I'm Real, de Jennifer Lopez, onde a versão remix foi muito mais popular do que a original. Mas, como as duas eram computadas como uma só música, I'm Real acabou por ser número 1, graças à junção dos pontos das duas. Atualmente, a Billboard separa a pontuação do original e do remix para a composição da sua lista. Existem alguns casos de duas entradas na lista, com as duas versões. O caso da Rihanna com S.E.M. e Britney Spears e a sua canção Till the World Ends. Músicas recorrentes. Caso extremamente raro na lista da Billboard, mas serve para retirar, muito entre aspas, por favor, muito entre aspas mesmo, músicas que estão há muitas semanas na lista. Basicamente, é eliminar alguns títulos que estão há muitas semanas na lista, normalmente acima de 20 semanas, cerca de 5 ou 6 meses normalmente isso acontece. São raras as músicas que recebem esse tipo de status e é dado pelos responsáveis pela produção da Billboard. A seguir, os sons que mais conseguiram permanecer em primeiro lugar. O som de Mariah Carey e Boyz II Men com On Sweet Dream e Luis Fonsi e Daddy Yankee com Despacito. You
keeps me alive, alive. And I know you're shining down on me from heaven, like so many friends we've lost. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. E você curtiu o som de Mariah Carey com Boyz II Men, One City Dream, abrindo a sequência e completando agora no finalzinho Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber com Despacito, todas as duas com maior tempo, em primeiro lugar totalizando 16 semanas. Tem no CoutoCast, tem um programa que fala de músicas em língua espanhola que você deveria conhecer, pra você que não é muito fã aí de Despacito. Bom, tá lá, é só você procurar lá no blog, o link vai estar na descrição desse programa, lá no post desse programa. E claro, eu falo que são músicas entre Macarena e Despacito. Macarena que também fica, digamos assim, com a medalha de prata entre as músicas que mais conseguiram tempo em primeiro lugar na lista, conseguindo um total de 14 semanas. Quem também conseguiu 14 semanas foi a Whitney Houston com I Will Always Love You, Boyz II Men com I Will Make Love You, Elton John com Candle in the Wind, Mariah Carey com We Belong Together, The Black Eyed Peas com I Got a Feeling e Bruno Mars com Uptown Funk. Ocupa aí a medalha de prata com 14 semanas, dominando o topo da lista da Billboard Hot 100. Bom, agora finalmente vamos ver como a Billboard Hot 100 funciona. Ela que é a tabela padrão dos Estados Unidos, que avalia as 100 músicas mais vendidas no decorrer de uma semana. As posições são atribuídas através do número de vendas físicas e digitais, e a semana de contagem começa numa sexta-feira e termina numa quinta-feira. Ou seja, começa na sexta de uma semana e termina na quinta da semana seguinte. Enquanto para as do Airplay, as que são tocadas nas rádios, são contadas a partir de uma segunda-feira até o domingo da semana seguinte. Todas as terças-feiras são publicados os resultados na edição semanal na revista e ainda há uma página oficial na internet da mesma. Cara parada vem com a data do fim de semana seguinte do próximo sábado. Não entendeu? Ok, vamos fazer um calendário aqui pra você. Vamos supor que o dia 1º de um determinado mês, chutando janeiro, por exemplo, começa numa sexta-feira. Então no dia 1º de janeiro, uma sexta-feira, inicia-se a contagem das vendas. Na segunda, dia 3 de janeiro, inicia-se a contagem das reproduções nas rádios. Na quinta-feira, 7 de janeiro, já 7 dias de contagem das vendas, elas são fechadas e aí vão ser computadas. No domingo, 9 de janeiro, termina a semana das rádios e aí termina também a contagem delas. Na terça, dia 11 de janeiro, é publicada uma nova tabela, que vai ser datada com a data do fim de semana, um sábado, 20 de janeiro. Resumindo, dia 1º de janeiro começa a contagem das vendas, dia 3, o início da semana de reproduções, dia 7 de janeiro fecha-se a contagem das vendas, no dia 9 termina-se a contagem das reproduções nas rádios, dia 11 é publicado com a data do dia 20, certo? Esse aqui é o resumão. Todo esse processo leva um total de 20 dias, vamos colocar assim. Bom, mas aí beleza, você já falou que elas são as músicas das rádios, as vendas e tal, isso você tem falado desde o início do programa. Tem novidade nenhuma além do calendário. Aí você me pergunta, como é que funciona o sistema de pontuação? Bom, eu vou fazer o seguinte, para explicar esse sistema de pontuação, relembre comigo o som da Miley Cyrus, Wrecking Ball, que foi número 1 logo na primeira semana e gerou muito assunto na época do seu lançamento. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you higher. E esse é o som de Wrecking Ball da Miley Cyrus. A música, que foi lançada em 2013, pouco depois da lista do Hot 100 passar a levar em conta o YouTube como base de dados. Vamos falar um pouco de uma forma mais genérica sobre o Hot 100, que leva em consideração para sua fórmula o target das vendas, que fica entre 35% e 45%, o target do Airplay, vezes que a música é reproduzida nas rádios, entre 30% e 40% da conta, e o streaming,
com a porcentagem entre 20% e 30%. Obviamente, essas três porcentagens mudam de semana para semana, mas sempre são essas três variáveis. Voltando para a semana de lançamento da música de Cyrus, a porcentagem naquela semana era a seguinte: as vendas representavam 39%, o airplay 34% e o streaming 27% da conta. Vale ressaltar que essas porcentagens foram aplicadas em todas as músicas daquela semana, como por padrão é feito com as porcentagens determinadas todas as semanas. Vamos olhar então para os valores do Wrecking Ball. Essa semana a música foi líder no streaming, que representou 50% da sua pontuação, atingindo 14,3 milhões de streams apenas nos Estados Unidos. As vendas representaram 43%, colocando só no Digital Songs, ou seja, as vendas digitais, 301 downloads foram vendidos naquela semana, e 7% para as rádios. Vale lembrar que a música foi a posição de número 31 na lista de Radio Songs, atingindo cerca de 38 milhões de pessoas nas rádios. Para efeito de comparação, vamos analisar os números da música que ficou na segunda colocação, Voa, da Katy Perry. Voa foi a posição de número 2 no Hot 100, e a música acabou sendo muito bem promovida na rádio durante quase 2 meses e foi muito aceita tanto pelo mainstream quanto pelo adulto contemporâneo e entrou em vários top 40. Vale ressaltar que as representações de porcentagens da própria música eram bastante parecidos com os dados gerais de cálculo para a própria lista, o que facilita com que a música chegue numa posição ainda mais em cima. Para lembrar, nessa semana, as vendas representaram 39%, o airplay 34% e o streaming 27% para todas as músicas. No caso de Roar, da Katy Perry, ela teve 43% nas rádios, muito próximo do que foi usada, as vendas representaram 31% e o streaming 26%, porcentagens bastante próximas das aplicadas para as outras músicas. Ela foi a número 1 na lista de Radio Songs, atingindo 159 milhões de pessoas apenas nas rádios. Foi número 2 no Digital Songs, aproximadamente 301 mil downloads. E conseguiu está também em Streaming Songs, com 7,3 milhões de downloads. Apenas para efeitos de comparação do mesmo álbum, Prisma, também da Katy Perry, teve o som do Dark Horse. E a música não foi divulgada nas rádios e não tinha videoclipe, e acabou entrando na posição de número 17, monopolizando 99% somente nas vendas. Ela conseguiu vender 194 mil vezes a sua música, sua semana de abertura. Foi muito bom, conseguiu a posição de número 4 no Digital Song Charts e conseguiu apenas a posição número 17 na Billboard Hot 100. Para você entender mais sobre esses números, eu te indico que você acompanhe um pouco os charts por algumas semanas, leia algumas análises que são feitas, tem muitas na internet, e isso, cara, vai facilitar muito para você entender como que isso é feito e como os cálculos são feitos. Bom, e aí eu expliquei como é que isso é feito nos Estados Unidos. Bom, feito isso nos Estados Unidos, você me pergunta, tá, agora como é que é feito o Hot 100 Brasil? Bom, olha só, no Brasil nós não temos nenhum trabalho de uma empresa como a Nielsen que faça uma auditoria sobre as vendas e o streaming. Os dados de vendas, especialmente, partem diretamente das gravadoras e da ProMusica, antiga Associação Brasileira de Produtores de Discos, que não divulgam suas informações em tempo real. Ou seja, é impossível saber hoje quantos discos foram vendidos no Brasil na semana passada. Sem uma auditoria de uma empresa externa como a Nielsen, não é possível fazer uma parada no Brasil que some as vendas digitais, físicas e streaming. Por isso não temos o Brasil Billboard 200 e o Brasil Hot 100 conta apenas com as execuções das músicas nas rádios. A parada de singles no Brasil é ser fornecida pela Crowley Broadcast Analysis, empresa que monitora as rádios de todo o país desde 1997 com tecnologia própria. A Crowley escuta de forma digital centenas de emissoras de rádio de todas as regiões do país e soma as execuções das músicas. O número final gera a Billboard Hot 100, com as músicas mais ouvidas no país. A lista é atualizada toda segunda-feira. Agora que você já entendeu como o Hot 100 funciona, eu toco para você seguir o atual número 1 da Billboard Hot 100, Perfect, com Ed Sheeran em dueto com a Beyoncé, número 1, datado no dia 23 de dezembro de 2017. I found a love for me.
Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we... E esse é o número 1 da lista divulgada no dia 12 de dezembro de 2017. Esse é o número 1 datado do dia 23 de dezembro de 2017. Bom, e assim o CoutoCast vai ficando por aqui. Eu te lembro que você me segue no @EduardoCoutoRJ no Twitter e no Facebook você também me acha como EduardoCoutoRJ. Deixe os seus comentários em www.eduardocoutorj.wordpress.com e diga que música que você gostaria que tivesse sido número 1 no Billboard Hot 100 e não foi. Aquele abraço e até a próxima!